assim, a gente sabe que, às vezes, a criança tem o transtorno, mas tem uma família por trás dessa criança que também tem que acolher e conviver e aceitar e ter mecanismos, né, para ajudar o Theo nessa caminhada. Então, eu queria saber um pouquinho de você. Oi, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no CRO. Cumprimento a casa, no nome da Francine Moreira, da Andréa Diniz. Estou aqui entre amigos. Hoje eu conheci o Vinícius, que é um prazer muito grande, mas estou aqui entre amigos, né? Lorena, Alessandra, William. E essa parte do direito, ela é, ao mesmo tempo que ela é simples de se falar, ela também é complexa para se falar, né? Porque é muito fácil dizer o que a gente tem direito, o que o público autista tem direito. Mas e aí? E a efetividade, que é o principal? Será que a gente está tendo efetividade? Né? Olha só, quando a gente vai falar das pessoas autistas, lembrando, inclusive, né, que a pessoa autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, então ela está amparada pela Lei Brasileira de Inclusão, né? Essa pessoa, ela tem vários direitos como qualquer cidadão. A gente fala de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de assistência social, a gente fala de previdência, e a gente também tem que falar de direito à diversão, a gente tem que falar de esporte, de lazer, cultura, arte, turismo, não é? Afinal de contas, como o próprio slogan desse ano diz, lugar de autista é onde ele quiser, é em todo lugar. Então, a gente tem que se ater a todos os ambientes. Nós temos aí várias discussões dentro de todas essas áreas sociais. Mas uma coisa que elas têm em comum, sabe o que é? As barreiras atitudinais. E eu vou eleger aqui algumas barreiras atitudinais. Preconceito, discriminação, bullying, capacitismo. E discriminação, gente, nós temos em todos os lugares. A gente tem no campo da saúde, da educação, do lazer, do esporte, da assistência social. Doutora Alessandra, ontem, um pai, não me recordo de que cidade do Brasil, me mandou uma mensagem dizendo que ele ficou 4 horas no INSS, no posto do INSS, com a filha autista, que precisa de muito suporte. Demoraram 4 horas para atender esse pessoal e quando atenderam, disse que a médica fez algumas perguntinhas básicas, a menina errou a maioria, disse que a médica virou só falou assim, não, mas isso aí foi só falta de atenção. Paf, negou o benefício. Né? Então, assim, está faltando muita seriedade em todos os cantos. Né? Doutora Lorena, e quando a gente vai falar de charlatanismo? Nessa área, né, que deu um boom nos últimos 10 anos, o que mais tem, gente, é charlatanismo, infelizmente. Né? Então, assim, a gente tem que promover a informação, né? A gente tem que incitar as pessoas a procurar seus direitos, mas a gente tem o dever de mostrar para as pessoas quais são os melhores caminhos. Né? E tomar cuidado com aquele profissional ao qual a gente está submetendo o tratamento, seja da criança, seja do adolescente, seja do adulto. Né? Essa semana, eu recebi uma outra denúncia. Essa denúncia veio direto do sul do Brasil. Olha só o que aconteceu. Um odontopediatra, né, ele atende crianças com deficiência, não estou falando só de autistas, né, em um prédio comercial. E ele já recebeu mais de R$15 mil em multas do prédio porque os pacientes dele fazem barulho. Ele foi impedido de atender uma paciente dele com paralisia cerebral e não tinha condições de subir no prédio. Ele foi impedido de atender a menina no carro, porque não deixaram ela entrar no estacionamento. O que aconteceu? Nessa mesma semana, alguns movimentos se uniram para fazer uma manifestação nessa cidade em prol desse odontólogo, né, que atende aí esse público.
né? Agora, gente, eu pergunto para vocês, será que está falta de conscientização junto à sociedade quando a gente fala desse público? Claro que tá. Porque às vezes a gente fala assim, poxa vida, falando de conscientização, vamos falar de efetivação, vamos falar de busca. Mas, infelizmente, a gente também tem que falar de conscientização e, por vezes, nós, não só os operadores do direito da área dos direitos da pessoa com deficiência, mas também todos os formadores de opinião, tem que levar sensibilização. Seja para o judiciário, seja para o legislativo, quantas vezes a gente tem que recorrer ao magistrado para explicar a situação daquele paciente ali, ora parte naquele processo, as dificuldades que realmente ele passa, porque às vezes o judiciário ele não entende como que funciona. É a hora que nós precisamos também de natijus, né, essas câmaras de saúde junto aos tribunais de justiça, com profissionais que saibam falar de transtorno do espectro autista e outras deficiências. Não dá mais para a gente aceitar uma câmara lá com um oncologista, um pneumo, né, um fármaco e o que mais? O que era aqui, gente? E um outro lá. Cadê o psiquiatra assinando isso aqui? Cadê o neuro assinando isso aqui? Não dá. Né? Então a gente encontra barreiras nas mais diversas situações. Olha só, a primeira coisa que a gente preocupa é com saúde, né? Mas aí vem a educação. E o que a gente passa com a educação de norte a sul, leste a oeste do Brasil? Infelizmente eu não consigo acompanhar minha caixa de inbox, porque são tantas denúncias, tantas histórias tristes de alunos autistas que são discriminados, desrespeitados dentro da escola. Aliás, já começa o problema da educação fora da escola, né? Porque quantas foram as vezes aí que a gente teve a negativa de matrícula, velada que seja? Antigamente era aquela coisa mais escrachada, né? Na minha época, né, quando foi a vez do Teozão, uma diretora virou e falou assim, não, mas, na hora que eu falei que ele era autista, né, essa diretora falou assim, não, mas coloca ele em tal escola, porque lá eles estão acostumados a receber menino desse jeito. Então, gente, hoje já é mais velado. Por quê? Porque hoje existe a Lei Brasileira de Inclusão. E nós precisamos utilizar as ferramentas que nós temos. Tatiana, mas tem direito demais, eu não estou vendo a efetividade. Gente, direito de pessoa autista é direito de pessoa com deficiência. Direito de pessoa com deficiência está atrelado aos direitos humanos. Olha para trás, olha a história. Que dia que caiu algo de ofício, algo de graça no colo de alguém? A gente sempre tem que fazer o quê? Correr atrás. Não adianta. E eu vejo com muita simpatia, sabe, os movimentos, principalmente de mães pelo Brasil. Claro que nós temos pais, genitores, pais aí, mas a grande maioria mães. Por quê? Porque na grande parte dos lares, essas mães são sozinhas. Então nós vemos essas mulheres se articularem de modo a buscar. Atualmente, a gente está vendo aqui na nossa cidade uma busca incessante pelo cumprimento de decisões judiciais por parte dos planos de saúde. São quantas mães que estão aí reunidas, né? E eu incluo a doutora Alessandra nesse rol, que estão aí incluídas nessa busca por cumprimento de decisão judicial, gente. Tratamento multidisciplinar que está sendo desrespeitado. A gente está tendo tratamento Tabajara, sabe? Caceta e Planeta. Tabajara. Finge que está fazendo o tratamento. E as minhas amigas aqui, da área da saúde, elas podem dizer em que isso vai implicar lá na frente. Imagina, eu sou da área do direito. Eu não preciso ser da área da saúde para saber que as primeiras janelas de desenvolvimento são as mais importantes. E aí, essa mãe
ela deixa de trabalhar porque ela tem que ficar levando o menino de uma terapia para outra e, por vezes, ela é obrigada a viver de BPC, que é benefício de prestação continuada do INSS, um salário mínimo, porque ela não pode trabalhar, porque ela tem que ficar o dia inteiro para lá e para cá, levando o menino para lá e para cá. E vocês estão achando que essa mãe dorme à noite, né? Dorme não, tá? Porque grande parte dos nossos meninos tem uma aí dificuldade para dormir muito tempo seguido. Então, são vidas que não são fáceis. Não são. E aí, você ainda encontra as barreiras atitudinais da sociedade, do poder público e da própria família. Todo mundo tem uma história para contar da tia que discriminou o seu filho, do primo, não é? Sempre tem isso, infelizmente. Na minha teve, né? Quando eu recebi o diagnóstico do Theozão, teve uma tia que falou assim, sabia que esse menino era doente? Sabe, assim, e outras coisas mais que não vem ao caso. Mas, assim, as pessoas, elas têm uma dificuldade, né? Para amenizar, para tentar dar força. O povo adora falar, mas é guerreira demais. Mas, olha, ninguém recebe a cruz que não dá conta de carregar. Gente, para de chamar a mãe de guerreira, de falar de cruz. Primeiro que o nosso filho não é cruz, não. Para de falar de guerreira. Oferece ajuda. Ao invés de ficar lá elogiando, faz o seguinte, vira para essa mãe e fala assim, escuta, vai no salão, vai se arrumar, vai dar uma volta no parque, deixa que eu olhe seu filho. Não é? Não é muito melhor escutar uma coisa dessa? É. E nesses 10 anos e meio aí que eu estou com o Theozão na minha vida, esse menino aí que revirou a minha vida de cabeça para baixo, né? Eu posso dizer para vocês, a família que tem uma criança, um adolescente, um adulto com necessidades específicas em casa, ela tem uma rotina muito diferente. Muito diferente. Mas não quer dizer que ali eles sejam menos também, não. Tá? Eu não vou romantizar, não, de forma alguma. A gente não romantiza, de forma alguma. Mas a gente tem que tratar com muito respeito. E, às vezes, você parar de romantizar e ser mais efetivo com essas pessoas é respeito. Né? Lá em casa, eu tenho o Theo Luiz, com 10 anos, e tenho a Ana Tereza, com 7 anos. Na verdade, quando eu tive o Theo Luiz, eu já queria engatar já na segunda, né? Eu pensei assim, não, já vou ter os dois logo de uma vez, porque me disseram que é bom ter um atrás do outro, que o trabalho é um só. Mentira, né? Aí, tive o Theo. Só que o Theozão, com 4 meses, já apontava já algumas características diferentes. Tanto é que eu fiz o teste da orelhinha dele 2 vezes, porque eu achei que ele era surdo. Depois eu fiz o teste do olhinho 2 vezes, porque eu achei que ele era cego. Né? E com 6 meses, o pediatra dele falou assim, não, vamos investigar autismo. Né? Que eu insistia, doutor, o Theo é diferente. Eu coloco os bebezinhos tudo junto e o Theo é o mais diferente. Né? E vamos investigar. Aí a gente começou a investigar. Quanto mais eu lia, mais eu tinha certeza que o Theo era. Mais eu tinha certeza. Né? Fui num monte de médicos. Gente de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês. Disseram que eu procurava doença no meu filho. Me pintaram de doida. Porque eu ficava correndo atrás do diagnóstico dele. Eu sabia que o Theo tinha alguma coisa. Enfim, depois de 1 ano, correndo atrás, quando ele estava com 1 ano e meio, eu consegui o diagnóstico junto à Associação Pestalozzi de Goiânia. A equipe multidisciplinar fez a avaliação dele, né? E nós tivemos aí o laudo. Né? Esse laudo que a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular nossos meninos. Né? E de lá para cá, foi aquele tanto de emoções. Né? Cada dia é uma emoção diferente. Né? O telefone, quando toca e está escrito escola, gente, a batida cardíaca, ela dispara. Né? Ela dispara. E é incrível,
né? Como sempre é alguma coisa. Ah, Tatiana, o Theo jogou a coleguinha no lago. Ah, Tatiana, o Theo subiu em cima da mesa. Ah, Tatiana, o Theo tirou a roupa. Ah, Tatiana, ele quebrou os lápis, ele rasgou as provas, e assim vai, né? Cada dia uma coisa. E o povo acha que a gente vive de glamour, né, Alessandra? O povo acha. O povo não vê os tombos, só vê as pingas, né? Os tombos que a gente leva todo dia, ninguém vê, né? E aí ele tem a irmãzinha, a Ana Tereza, e eu estou vendo a Lara ali, né, que é a irmã da Sara, que tem esse mesmo papel importantíssimo, né? Porque, gente, tem coisa melhor do que um irmão? É bom, né? É bom demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu costumo falar para eles assim, Theo, o melhor presente que a mamãe poderia te dar é a Ana Tereza. E eu falo a mesma coisa para a Ana Tereza. Ana Tereza, o melhor presente que a mamãe podia te dar é o Theo. E eles crescem, estão crescendo. Reclamei para o médico esses dias. Doutor do céu, esses meninos brigam demais. O que eu faço? Brigou comigo, o médico. Ele falou assim, ué, e irmão não briga? Pior se eles não brigassem. Pior se eles fossem apáticos um ao outro, né? E o pau quebra, né? Agora eu tenho que sorrir e brigar. Sorrir e brigar. Né? Então, é isso, doutora Andréia. Vou ficar aberta aqui para as perguntas. Oi, ligou? Primeiro a gente agradece, né, Tati? Depois a gente briga. O dentista que a Tatiana falou é o Dr. Edson Riga, com H, se alguém quiser seguir nas redes sociais, tá? Lá do Sul, que teve o problema com o prédio onde ele trabalha. Eu vou ler aqui uma frase que essa semana eu vi na revista TPM. Meu filho é um menino preto e autista, não verbal. Numa abordagem policial, será que iriam ouvi-lo? Será que daria tempo de ele sinalizar que não falava? Então, assim, a gente... Tô me arrepiando. Será que a gente dá esse tempo, né? Para que a pessoa com autismo se expresse? Então, primeiro a gente agradece, né? Agradece que está conseguindo se comunicar. Theo está indo muito bem, né? Até pede para ir no dentista. Maravilhoso. Meu modelo. Né? Na pandemia não foi isso, Tati? 2 anos em casa, eu quero até ir no dentista. Se quiser arrancar meus dentes todos, eu quero. Na pandemia, o Theo estava com muita estereotipia vocal. Né? Falando o tempo todo. Ele acordava falando e ia dormir falando. O tempo todo, estereotipia vocal. E ele tinha, entre essas estereotipias vocais, era eu quero dentista, eu quero dentista. Mas você sabe o que é, André? A Andréia trata ele, mas o do aparelho ela é em Brasília. Então, a gente vai passear em Brasília. Né? Aí, a hora que ele grita, porque ele queria passear, né? Ótimo. Obrigada, doutora Tatiana. Agora, convido a doutora Lorena Prudente a compartilhar conosco um pouco sobre o tratamento do espectro autista. Nós sabemos que a intervenção comportamental é a melhor estratégia para ajudar esses indivíduos a alcançarem autonomia e independência. Então, fale para nós um pouco sobre a análise do comportamento aplicada, famosa ABA. O que é, como se faz um plano de tratamento e outros métodos de intervenção comportamental que possam auxiliar, inclusive o cirurgião dentista, nesse manejo do paciente com autismo. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Está dando para escutar direitinho? Estava escutando a Alessandra falando, e já tem há mais de 10 anos eu trabalho com pessoas do espectro autista.
E o meu primeiro autistinha diagnosticado, porque, assim, desde que eu me entendo por psicóloga, isso já tem quase 20 anos, eu trabalho com crianças. E eu fiquei pensando quantos autistas já não tinham passado pela minha mão, não diagnosticados. E o primeiro diagnosticado foi bem, Alessandra, você vai lembrar, quando a gente foi para São Paulo. 11 anos. Nós fomos para São Paulo buscar mesmo informação sobre análise aplicada. Eu sempre atendi utilizando a terapia cognitivo-comportamental. E a terapia ABA é uma ramificação